Amém. Quando se querem você ver um milagre, diga graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor tem um milagre para você nessa noite. E a corrente das águas purificadoras 47, enquanto nós estivermos orando, o Ministério do Louvor vai se colocar como águas purificadoras. Amém? Esse último minuto vocês louvaram. 47 de Ezequiel vai dizer assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. No versículo 9: e será que toda a criatura vivente que viver por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Repita comigo: e viverá. Mas assim com bastante convicção: e viverá. Tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Amém. Se você puder ainda dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Nesses 12 dias, palavras de cura, mas cura, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas. E o Espírito de Deus, ele nos leva para meditarmos no livro do profeta Ezequiel, porque pensem comigo, irmãos, é muito mais fácil eu pegar um texto da Bíblia, preste muita atenção. Muito mais fácil eu pegar um texto da Bíblia, lá porque o profeta X, tal, Ezequiel, ou Daniel, ele disse isso e pronto, e é uma bênção. De repente os irmãos glorificam e exaltam o nome do Senhor, né? Há aquela comoção, há aquela alegria, há aquela motivação. Mas quando nós tiramos o nosso pé para fora do templo, e aí nós voltamos para a nossa casa, muitas das vezes nós deparamos com uma realidade totalmente diferente. Enquanto eu venho aqui na igreja, eu extravaso, eu glorifico, eu adoro, eu exalto o nome do Senhor, porque foi mandada uma palavra do profeta Ezequiel. Meu Deus, é uma palavra muito forte, mas quando eu chego na minha casa, eu vejo a minha realidade que não condiz com o que eu acabei de ler na Bíblia Sagrada. E isso me traz uma certa frustração. Como muitos dentro da casa de Deus se encontram frustrados, e até eu posso chamar assim de decepcionados, porque o pastor prega uma palavra lá,
e tal, e de repente essa palavra não está acontecendo na minha vida. E eu já ouvi pessoas me indagarem a esse respeito. Olha, pastor, a palavra é muito boa, mas na verdade a nossa realidade é totalmente diferente. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que se é que eu possa usar essa expressão, porque a beleza de Deus ela é indescritível. O poder de Deus, irmãos, ele é imensurável. Aleluia. Sabe, a graça de Deus é infinita. Aleluia. Eu não falo assim que Deus é lindo, é uma forma, uma linguagem que nós estamos acostumados, que os irmãos entendem, que eu estou me referindo à beleza de Deus como não tendo como descrevê-la. É, Deus, é verdade, Jesus. Então, e aí nós começamos a observar que a sabedoria de Deus ela é tão tremenda que para transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, uma mensagem de encorajamento, Deus não vai pegar lá uma pessoa que já veio pronta. Não, Deus pega uma pessoa que foi forjada na fornalha da aflição, alguém que sofreu, alguém que foi humilhado, alguém que ficou decepcionado por alguma situação. Aí o Espírito de Deus, que é o rio de Deus, ele entra na vida desse moço, na vida dessa mulher, na vida desse jovem, faz uma obra, dá um encorajamento, cura, transforma. E quando o cara está bonitão, está sarado, está com a família restaurada, está com a vida financeira boa, está com a saúde bem, aí ele pensa assim, e agora o que eu vou fazer? O Espírito de Deus diz assim, agora você vai na minha casa e vai encorajar outras pessoas que estão sofrendo do mesmo jeito que eu te encontrei. Eu venho aqui nessa noite dizer para você que está sofrendo, que está decepcionado, que está passando por momentos difíceis, o meu Deus manda dizer, calma, esse tempo vai passar, o rio vai fluir, o Senhor vai te curar, e tu estarás tomando essa tribuna, dizer que o mesmo Deus que fez no passado, é o mesmo Deus que opera no presente e continuará futuro afora, porque Ele é Deus eterno. Então essa situação que você está passando não vai te matar. 2024 Deus te chama para viver o sobrenatural com Ele. Aleluia. E Deus levanta agora o profeta Ezequiel, um homem que, pense comigo, tinha um projeto de vida. Eu estou sendo preparado na casa dos meus pais para exercer um determinado ofício na casa de Deus. Olha só. E aí, naquela expectativa que as coisas vão acontecer do mesmo jeito, da mesma maneira que ele planejou. Você sabe, irmãos, quantas das vezes nós fazemos planos, fazemos projetos, com tantos anos de idade eu vou estar fazendo isso, mais à frente eu vou estar assim, mais futuramente eu já quero estar estabilizado financeiramente, quero estar estabilizado emocionalmente, vou ter a minha casa, vou ter a minha esposa, os meus filhos, e vai chegar uma determinada idade, eu quero estar bem só fazendo a obra de Deus. São projetos que nós fazemos. Isso é errado? Claro que não, mas nem tudo que a gente faz sai, em termos de plano, sai do jeito que a gente planeja. Mas existe um Deus que muda o curso da nossa história. E esse Deus está aqui nessa noite. Eu estou pregando para alguém que talvez você já tenha feito uma trajetória da sua vida. Você tem planejado a tua vida de uma maneira e hoje está saindo de maneira contrária. E você no seu leito, você no seu travesseiro, entre quatro paredes, você começa a se perguntar, Deus, mas onde foi que eu errei? O Senhor diz assim, não, você pode ter perdido o controle, mas eu ainda tenho controle da sua vida, não é mesmo? Calma, 2024 está apenas começando, mas Deus está te chamando para um sobrenatural com Ele. A pergunta que não quer calar, você está disposta a segurar, deixar que Deus segure nas suas mãos e te leve pelo caminho que Ele tem para você? Aleluia. O Senhor tem uma carreira preparada para cada um de nós. É isso que o escritor aos Hebreus fala, que nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Você sabia que Deus tem uma carreira para você? Eu nunca imaginava que Deus teria uma carreira para mim. Entrava ano, saía ano, a minha vida não mudava, na mesmice, eu não vivia nem na mediocridade, eu vivia bem abaixo da mediocridade. E aí eu vivia sem expectativa.
E um dia lendo o texto sagrado, e o Senhor falou assim, ó, você tem que olhar para mim. E você olhando para mim, você vai ver a carreira que eu propus para você. Olha, que graça é essa? Glória a Jesus. O Senhor fala, meu filho, vem cá, senta aqui. Eu vou propor uma carreira para você. Olha, um zero à esquerda, alguém que não tinha nada, que não era nada. E eu sabia que na carreira que Deus tinha para a minha vida, humanamente falando, era pastorear o rebanho de Deus. Aleluia. Você imaginou a carreira que Deus tem para você? Eu não sei, nesse 2024, Deus talvez não tenha descortinado para você ainda, mas o Senhor diz assim para você, não desista, porque eu tenho uma carreira para você. Aleluia. As pessoas que te veem hoje, as pessoas que te conhecem hoje, elas verão você e vão falar, mas o que é isso? O meu Deus proporcionou uma carreira para mim. E aí, Ezequiel estava vivendo assim, projetou algo na sua vida, de repente as coisas começaram a acontecer de forma contrária. 30 anos de idade, assumiria o sacerdócio, e Deus agora levanta ele como profeta. E não pensa que ele estava assim nos melhores dias profetizando. Quando o Senhor levantou Ezequiel para profetizar, ele estava às margens do rio Quebar. Ele estando lá, irmãos, no meio dos cativos da Babilônia. Ele não estava no palácio como Daniel e seus companheiros, estava no alojamento de cativos. E ali o Senhor mandava as palavras para Ezequiel horas para divertir a casa rebelde. Mas no capítulo 40 a 48, Ezequiel está trazendo uma mensagem de restauração do povo. Se você observar no capítulo 37, o povo já não tinha esperança. E aí o Senhor leva ele no espírito a um vale de ossos sequíssimos e pergunta para ele, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde, Senhor, tu sabes. Aí Deus fala para ele, então profetiza sobre esses ossos. Aleluia. E essa passagem os irmãos conhecem. Mas aqui no capítulo 40 a 48, e eu falo para os irmãos que Deus ele nos convida, nesse ano de 2024, para nós vivermos uma experiência mais profunda com Ele. Mas é importante que você queira, olhe para a sua casa, olhe para a sua vida financeira, olhe para a sua família, como que está? 2023, pastor Saúl, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. 2022, 2020, ó, de lá para cá, tem alguns anos que a minha vida está na mesmice. E aí o pastor vem falando da campanha Ezequiel 47, 8 e 9. O que é que Deus tem para mim? E é isso que você vai descobrir nesses 12 dias. Mas é importante que você participe conosco dessa campanha e esteja disposto a aceitar o desafio que o Senhor propõe para você nesses 12 dias. Porque a experiência que Ezequiel teve foi uma experiência muito marcante. Chega no momento aqui no capítulo 40, se não me falha a memória, ele está lá no meio dos cativos, às margens do rio Quebar. Ele vai dizer assim, relatando que o Senhor levou ele em espírito, presta atenção, o Senhor leva Ezequiel em espírito da Babilônia, em espírito o Senhor leva ele lá em Jerusalém. Olha só, Ezequiel estava entristecido porque teve uma vez que ele viu algo, e isso deixou ele muito entristecido, que ele viu a glória de Deus, a Shekinah de Deus Jeová, se afastando do templo. Eu acredito que Ezequiel ficou com aquela imagem muito perturbadora dentro de si. E ele vai agora sendo levado juntamente com os cativos numa das incursões de Nabucodonosor para Jerusalém. Ele é levado então para a Babilônia. E ele vai com aquilo se consumindo dentro dele. E você vê lá os judeus na Babilônia, eles não louvavam mais. Eles penduraram, tem uns salmos que falam sobre isso, eles penduraram as suas harpas no salgueiro junto aos rios de Babilônia. E quando os babilônios perguntavam para ele, ei, vocês não vão cantar uma das canções de Israel, de Jerusalém para nós? Eles falavam, não, eu prefiro morrer do que cantar, do que entoar hinos ao Deus Jeová nessa terra da Babilônia. E aí eles estavam com seus espíritos abatidos, eles estavam angustiados, eles estavam perplexos pela situação. E ia julgar que tinha alguns profetas ainda que alimentavam a falsa esperança deles.
dizendo que não, a qualquer momento Deus ia levantar alguém e ia levá-los de volta para Jerusalém. Fato que muitos dos judeus, eles nem desfizeram as suas bagagens, porque acreditavam em falsas profecias, alimentavam falsas esperanças. E os dias foram passando, os anos também, e o cativeiro estava previsto para 70 anos. E nesses 70 anos Deus nunca abandonou o seu povo. E levantou homens como Ezequiel, para mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tempestade, ter uma palavra de encorajamento. Então, talvez eu esteja pregando para você que esteja nessa situação, passando por uma tempestade, passando por uma tribulação, achando que não tem mais esperança, e de repente tem uma palavra de encorajamento para você, Deus dizendo, ainda há esperança para você. E aí, escute, e Ezequiel foi levantado assim, um homem que já estava pronto para exercer o sacerdócio. Deus muda toda a história, e lá na Babilônia não precisa de sacerdote para cumprir todos os ofícios do templo, só em Jerusalém, mas o templo agora está destruído, a glória de Israel está destruída, o Deus, a Shekinah de Deus Jeová não está mais no templo. Então para que sacerdote? Mas não é porque não existe o ofício sacerdotal na Babilônia que eu deixo de te usar. Deus te usa onde Ele quiser. Aleluia. Ele usa você no seu trabalho, Ele usa você na sua casa, Ele usa você no seu bairro, com seus vizinhos. E talvez eu sei que eu esteja pregando para alguém que diz assim, rapaz, mas para Deus me usar, eu preciso que Deus faça algo na minha vida primeiro. Não, faz o que Deus manda e Deus vai te dar o que você quer. Aleluia, Deus. Baseando no Salmo que diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Não espere o milagre acontecer para você fazer para Deus. Faz pela fé e Deus vai te honrar. Glória a Deus. E aí talvez você pergunta, tá bom, pastor Salustrino, o senhor pregou sobre Ezequiel, deu algumas exegésias, não no aspecto escatológico da mensagem, longe disso, porque do 40 ao 48 você vê uma mensagem mais no campo da escatologia, mas não é isso, é trazendo para os nossos dias. Porque muitas das vezes você pode falar para mim assim, pastor, tudo bem, o profeta Ezequiel já morreu, ele viveu seus dias em glória, mas o pastor ministrando essa mensagem aí, quando eu volto para minha casa, a minha vida não muda. Eu continuo com o problema do meu casamento. Os meus filhos continuam perdidos nas drogas, talvez, ou não querem saber de servir a Deus. Meu marido ou minha esposa não quer saber de se converter. Eu não sei, a minha vida não muda, pastor. E aí? Eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida. Então agora eu estou deixando a vida do profeta Ezequiel de lado, porque o Senhor me trouxe aqui para falar da sua vida. Porque essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Quando eu estou na minha casa orando, quando nós estivemos no monte orando, buscando uma palavra de Deus, para que o Senhor viesse falar conosco, eu falo, Deus, que a tua palavra cause impacto primeiramente em mim, porque eu sei que se me impactar, vai impactar o teu povo, e essa palavra vai impactar você. Aleluia. E se você acreditar nessa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma linda salva de palmas para o Senhor? Orar por você, eu tenho que orar por você, tá? Mas primeiro você precisa saber assim, ó, baseando no Ezequiel 47, as águas que curam, você precisa saber que antes de Deus fazer um milagre na vida dos seus, Deus chama você para viver uma vida de milagre. Baseando em Ezequiel 47, eu li o texto na íntegra para os irmãos, que diz assim, ó, depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Então o primeiro milagre que Deus trouxe para a vida de Ezequiel foi primeiro abrir a visão de Ezequiel. E Deus trouxe você aqui para dizer que o milagre vai acontecer
Mas antes você precisa ver de onde vem o milagre. O milagre que você precisa, homem nenhum pode dar. O milagre que você precisa, instituição nenhuma pode dar. O milagre que você precisa vem do altar de Deus, vem do trono de Deus. E essa água está jorrando aqui hoje. Então Deus nessa noite começa a abrir os teus olhos espirituais, para que tu possas contemplar que do altar de Deus, do trono de Deus, está saindo águas para curar, para transformar, para modificar por completo a tua vida. Então esse aqui é o primeiro, o Senhor pegou ele. Tem hora que nós temos que permitir que o Senhor faça isso conosco, porque nós geralmente queremos fazer do jeito que nós queremos. Ah não, mas espera um pouquinho, eu sei que Deus pode fazer, eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas eu quero fazer do meu jeito. Não é assim. Deixa o Espírito Santo te tomar pela mão, deixa Ele conduzir você. Segundo, antes de Deus fazer um milagre em sua volta, Deus começa a fazer um milagre em você. E o primeiro milagre que Deus começa a fazer em você é abrir a sua visão espiritual. Presta atenção, a sua visão nunca mais vai ser a mesma, porque você vai parar de olhar para a situação. Você vai parar de olhar para as circunstâncias. O pastor Sérgio trouxe aqui uma palavra esses dias: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Pare de olhar para o monte e olhe para Jesus. Aleluia. Deus hoje abre a sua visão espiritual, para que você não olhe mais para o monte. Mas eu estou lá e eu cheguei em casa, já entrou cobrança para mim, cheguei na minha casa, minha situação. Pare de olhar pelo problema. Fala: Senhor, a tua palavra diz que se eu tiver fé como um grão de mostarda e dizer para esse monte: arranca-te daqui e planta-te no mar, ele obedece. Então não murmure quando você olha para o monte, mas dê ordem para que o monte saia da sua frente, e o monte vai sair. Glória a Deus, aleluia. O segundo milagre que você precisa, olha só como que é interessante, versículo de número 3, se não me falha a memória. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, versículo 2 vai falar, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas que desciam da banda direita. Saiu aquele homem, enquanto esse homem é o Senhor Jesus, e ele tem tudo sob controle. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele sabe quando você vai para o trabalho, de que maneira você se encontra, quando você está bem, quando você não está bem. E até mesmo quando você não está bem, você coloca uma máscara de tudo bem, vai para o trabalho e começa a sorrir, mas ninguém sabe dentro do seu coração a tristeza que tem. Mas o Senhor lhe conhece. E aí no versículo 3 ele vai dizer assim: que saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados, cerca de 500 metros. Pense em 5 quarteirões, 5 longos quarteirões, e você com seus pés machucados, e você com seus tornozelos deslocados. Isso não dá. Eu não estou falando de 50 centímetros, não estou falando de 5 metros, estou falando de meio quilômetro. Se você está disposto a viver o sobrenatural de Deus, então comece a caminhar com Ele. Aleluia. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque nós não pregamos o evangelho da mágica, pregamos o evangelho da fé. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, eu comentei isso com a nossa irmã missionária Graziela. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. E aí quando aquele homem começou a medir 1000 côvados, e olha, e diz para Ezequiel: vem comigo. E ele via que Ezequiel estava andando, mancando, com o pé deslocado. Você vai parar agora? 500 metros, você vai parar agora? Eu preciso curar o seu pé, meu. Você precisa andar perfeitamente, como o Senhor falou para Abraão, no livro de Gênesis capítulo 17, versículo 1. Anda em minha presença e ser perfeito. Mas de que jeito, Jesus? E eu venho aqui nessa noite dizer para você o que é que te faz manquejar, o que é que te faz caminhar com dificuldade. Mas o Senhor está mandando: vem comigo, porque eu tenho cura para os seus pés. Aleluia. Escute. E quando ele caminhou 500 metros, ele entrou no rio, seus tornozelos, seus pés e tornozelos foram cobertos pela água, e ali seus pés foram curados. Glória a Deus. Isso é importante para você, como é importante para mim. Eu olho para a minha situação e eu não me conformo com ela. Os dias de Ezequiel passaram, mas tenho os meus dias agora. Eu preciso de uma bênção para dentro da minha casa. Então comece a caminhar com o Senhor.
Esse ano de 2024 não abra mão. Comece a caminhar com o Senhor. Está difícil, a situação não está boa, estou mancando, mas eu quero chegar até no rio. Porque quando eu chegar no rio, vai ter cura para os meus pés. Glória a Deus, aleluia. Esses primeiros 500 metros é a cura da sua salvação que você precisa. É a sua convicção para que Deus comece a operar na sua vida. Porque a nossa vida cristã é uma vida de movimento, irmão. Não é uma vida paralisada. Então comece a caminhar com o Senhor. 500 metros, mas Deus vai te dar vitória. Você caminha na certeza. Depois que ele caminhou 500 metros, ele falou: olha, tá realmente, os pés foram curados. E aquele homem que tinha o cordel na mão, ele caminhou mais, e viu mais 500 metros, 1000 bocas. E olha para Ezequiel e fala assim: vem cá, Ezequiel. Porque, irmão, quando o Senhor nos chama, é porque Ele sabe do que nós precisamos. E quando Ele nos chama e sabe do que nós precisamos, Ele sabe do que nós somos capazes. Deus sabe do que você é capaz. Esses primeiros 500 metros é o estágio de Deus na sua vida. Quanto tempo faz que você já está na presença de Deus? O Senhor está te chamando para que você viva o sobrenatural dEle e com Ele. Nesse primeiro estágio é o período que você levantou a sua mão, aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e você começou a caminhar pela fé, e você não para mais porque você leu João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você começou a andar, a caminhar após o caminho, a verdade e a vida. Quanto tempo se passou, mas a luta ainda continua, os pés foram curados, mas ainda Deus tem um sobrenatural para você. Mais 500 metros. Eu não sei qual estágio você se encontra, mas Deus está te convidando nessa campanha que as águas cessaram, que você primeiramente tenha o sobrenatural. Aí depois dos 500 metros, Ezequiel fala assim: eu cheguei no rio, as águas já me davam nos joelhos. Eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida, e assim como você precisa que Deus faça um milagre na sua vida. Mas o Senhor está te convidando. Você quer milagre? Eu já comecei a operar um milagre. Aí os joelhos, irmão, pense comigo. Esses dias a nossa irmã diaconisa Marina, ela fez cirurgia do joelho. Minha esposa Marli fez a cirurgia de joelho. Os irmãos terem noção, quando ela começou a aparentar e apresentar o problema de joelho, nós precisamos mudar até de apartamento. Porque no apartamento que nós morávamos, quando não teve elevador, minha esposa, ela começava a reclamar de muitas dores. Nossa, até quando vai isso? Né? Eu falei: dona Marli, calma que Deus vai prover para nós. Eu não queria casa, eu queria apartamento mesmo. Aí um amigo nosso falou: pastor, tem um apartamento para nós, vocês podem ficar lá, tem um elevadorzinho bom, dá para vocês ficarem aqui. E nós ficamos 6 anos naquele apartamento. Mas nesse meio tempo, a dona Marli fez cirurgia do joelho. E esses dias a nossa irmã Marina também fez cirurgia do joelho. Irmãos, as irmãs contam, e quem fez cirurgia de joelho, como meu genro também, conta que é uma cirurgia terrível. Depois fica bom, demora, mas fica bom. Mas é uma cirurgia. Perceba a dificuldade que essas mulheres, essas pessoas que têm problema de joelho, têm em se locomover. Como que você acha que essas pessoas que têm problema de joelho, elas fazem para dobrar os seus joelhos e buscar a presença de Deus? Como que vocês acham que a pessoa que tem problema de joelho tem mobilidade ou flexibilidade para a obra de Deus? Espiritualmente falando, a nossa vida, ela começa a ficar mirrada por conta disso. Nós começamos a nos estacionar, nós começamos a parar de fazer aquilo que Deus manda. E Ezequiel estava vivendo isso aí, porque esse foi o primeiro milagre que ele precisava. Deus precisava dar para ele estabilidade. Eu estou curando o seu pé, estou te dando estabilidade. Sabe aquele negócio de tudo que você faz não dá certo? Você abre uma empresa, daqui a pouco você tem que fechar a empresa. Você está num lugar, daqui a pouco você tem que ir para outro. Isso se chama instabilidade, vulnerabilidade. Deus falou para Ezequiel: estou te dando estabilidade, estou te dando equilíbrio, porque esse ano eu vou te sustentar. Glória a Deus, aleluia. Segundo milagre, precisava de mobilidade, porque existem áreas da nossa vida que nós precisamos agir, e agir com uma certa rapidez.
agir com uma certa fluidez. E Ezequiel não estava com condições, ele caminhou 500 metros na dificuldade, porque os seus pés estavam deslocados, agora os seus joelhos estavam também deslocados. E Deus fala assim: eu preciso fazer uma obra na tua vida, eu quero restaurar o seu joelho, quero te dar força para que você dobre o seu joelho e busque a minha presença, e que você tenha mobilidade, para que quando você precisar correr, você vai correr e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Deus está restaurando agora os seus movimentos. Glória a Deus. Essas águas na vida de Ezequiel estava restaurando a saúde do profeta Ezequiel, para que ele tivesse agilidade, para que ele tivesse mobilidade, para que ele buscasse a presença de Deus de joelho, porque, irmãos, a igreja, a família, a sociedade, ela só é forte e ela só é grande quando ela está de joelho. Então a sua casa, a sua família vai ser uma bênção, vai ser forte, vai ser unida enquanto você estiver de joelho. O seu esposo vai ser uma bênção, os seus filhos serão como planta de oliveira em roda da tua mesa, e vai ser uma glória que realmente vai espantar as pessoas que te conhecem. Mas enquanto você estiver de joelho, essa igreja será palco de grandes milagres, como o Senhor já tem falado, que nós precisaremos construir compartimentos para armazenar cadeira de roda, muleta, um monte de coisa, porque aqui Deus vai fazer milagre, mas os milagres só acontecerão enquanto os obreiros, os membros, os pastores estiverem de joelho. Tem gente de joelho aqui nessa noite, Deus está falando, talvez você fale assim: pastor, eu não consigo ajoelhar, eu não tenho mais. Eu não estou falando literalmente, mas eu estou falando espiritualmente. É o seu tempo de oração, o seu tempo de comunhão, o seu tempo de intimidade com Deus, que essas águas está curando nessa noite, porque esse ano vai ser ano de milagre para você. E ele caminhou mais 1000 côvados, e nos 1000 côvados que ele caminhou, as águas estavam dando pelos lombos, e os lombos é sinônimo, irmãos, de virilidade, fertilidade. É tempo de nós começarmos a gerar o nosso milagre. Lembra que Sara não podia dar filhos, mas ela confiou em Deus, e Deus deu a ela a capacidade de gerar um milagre. Lembra de Ana? Ana não podia dar filhos a Eucana, Penina a irritava, mas Deus falou: eu vou fazer de você uma pessoa capaz de gerar o seu milagre. Não espere que outros façam um milagre para você, mas Deus nessa noite Ele te dá capacidade para que você possa gerar o seu milagre. Tem um detalhe: quando as águas vêm para os lombos, e as águas elas vão subindo, e as águas elas vão chegando, irmãos, em algumas áreas da nossa vida que nós deixamos o quê? Reservados. Não queremos que ninguém mexa, porque são áreas vulneráveis. Por exemplo, o coração é o centro das emoções, e ali é uma área que nós não queremos que ninguém mexa, porque é ali que geralmente nós fomos machucados, é ali que as pessoas muitas das vezes adentraram no compartimento do nosso coração e nos entristeceram, nos decepcionaram. E Ezequiel precisava passar por aquilo. Quantas vezes eu fui humilhado, quantas vezes eu fui machucado, e o Senhor falava: bem, são mais 1000 côvados, mas o Senhor está dando os lombos, o Senhor está subindo, está passando, mas vem que eu estou com você. E naquele momento o Senhor estava curando as feridas de Ezequiel. Aleluia. E nesse ano de 2024, o Senhor está trazendo cura para você, está visitando a parte infértil, está visitando aquilo que impede você de gerar o seu milagre. O Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, e nesse ano de 2024 o milagre vai chegar na sua vida. E por último, e nós já vamos orar, eu já vou querer que os obreiros se posicionem. Depois que o Senhor fez essa obra na vida de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que o Senhor fez com que mais 1000 côvados fossem medidos, e chamou para que Ezequiel viesse. Ezequiel falou: Senhor, aqui não tem como. Não tem como, porque essas águas não podem ser atravessadas a nada. Porque aquele filete d'água que começou lá no começo se tornou um ribeiro imenso. Ninguém consegue atravessar a nada. E ele diz assim: que o Senhor tomou ele e levou. O Senhor está querendo dizer que quando os seus limites chegam ao fim, começam os de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou pregando para crente aqui hoje que diz assim: para mim acabou. Eu estou chegando no meu limite final. E Deus fala: não pare,
Porque quando findam os seus limites, aí começam os meus. A partir de hoje, você começa a caminhar nos limites de Deus. E os limites de Deus, eles são ilimitados. Os limites de Deus, eles são ilimitáveis. Bem-vindo, porque você está no limite. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel, o Senhor levou ele e trouxe de volta. Presta atenção, que aqui eu vou encerrar. Trouxe Ezequiel de volta. Só que quando trouxe Ezequiel de volta, Ezequiel começa a falar assim, versículo 9, ele diz: viste, filho do homem? É aí que entra. Os dias de Ezequiel já passaram, os dias de Daniel já passaram. É tempo de nós começarmos a contar agora a nossa história. Deus começa a escrever a história da minha e da sua vida. Não importa o quanto você foi fracassado, não importa o quanto você perdeu, mas esse ano de 2024 é tempo de restauração, é tempo de restituição para você e para toda a sua família, se você crer. Porque aí o homem diz assim: viste, Ezequiel? Você viu que você observou, Ezequiel? Pois bem, versículo 9. Então me levou e me tornou a trazer as margens do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Ezequiel viu isso e diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Cambrina. Porque assim, ó, quando você entra no rio de Deus, o rio de Deus entra em você e transborda em você. E transborda em você. Agora já não é mais o milagre que você precisa. Agora você é um canal de Deus. Agora onde você passar, o milagre vai acontecer. Aquilo que você estiver cheio vai transbordar na sua casa. Glória a Deus. Aquilo que você estiver cheio, o rio de Deus vai transbordar em você. E você vai chegar no teu marido, vai transbordar no teu marido, vai transbordar no teu filho. E aonde estiver morto, vai haver ressurreição. Aonde estiver enfermidade, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação. Porque esse ano de 2024, Deus tem um tempo de cura para todas as áreas da sua vida. Olha só, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Esse ribeiro agora está fluindo em você. E aonde você passar, na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, a promessa de Deus é que vai haver milagre na sua casa. Glória a Deus. Quantos creem amém? Amém. Diga assim: eu quero. Eu quero Viver esse sobrenatural de Deus na minha vida, Deus na minha vida, na minha casa, na minha casa, na minha família. na minha família. Diga assim: eu quero transbordar desse rio. Eu quero transbordar. E transbordar desse rio é o Espírito Santo. Eu quero transbordar. E é esse Espírito Santo que vai transbordar e você vai levar vida a Glória a Deus, aleluia. Coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Os obreiros que vão participar comigo da campanha, o Ministério do Louvor vai se colocar, mas continue buscando, irmão, porque hoje Deus está aqui. E eu quero que você venha com fé, eu quero que você se ligue no trono da graça. A palavra de Deus entrou para a sua vida, e os obreiros vão fazer a fila aqui nesse meio aqui, viu? É bem esse meio.